Olá, eu sou o professor José Ribeiro Neto. Nós vamos continuar aqui a nossa aula de Grego Bíblico 1. Nessa aula nós vamos falar dos casos. O grego é uma língua declinável. Ela tem os seus casos. Então nós vamos falar dos casos hoje e das declinações do grego. Eu já citei ali, em outra aula, a gramática do Wallace, tá? Gramática grega do Wallace, Daniel B. Wallace. Você pode depois... É um grego bem avançado isso aí, tá? Depois, se você quiser avançar bastante, você pode comprar essa gramática aí. Ninguém me dá nada, hein? Para recomendar a gramática. Mas como é muito boa, eu recomendo aí a gramática do Daniel B. Wallace. Gramática grega é uma sintaxe exegética do grego no Novo Testamento. Então ele diz o seguinte: os casos têm importante papel ao se determinar a relação das palavras entre si. Então, o grego não precisa ter uma ordem das palavras, como no português você tem lá o sujeito, o verbo e o objeto. O grego não precisa, porque a terminação das palavras vai indicar qual é a função daquela palavra numa sentença. Então, os casos são justamente isso, a função que a palavra vai exercer na sentença, e cada palavra está ligada a um grupo de palavras, vão ter as suas declinações. Você pode mudar a ordem das palavras, que para o grego não vai importar. É só olhar o final da palavra, ele vai ter uma terminação específica. Essa terminação indica qual caso ele está, a palavra está, e o caso que ela está vai indicar qual é a função sintática da palavra. No português nós podemos ter certas variações, mas essas variações têm um certo limite, você não pode inverter as ordens das palavras. Você disser o leão matou o caçador, então você tem o sujeito, o leão, matou o verbo, caçador, objeto. Se você inverte o caçador matou o leão, inverte o sujeito. Aquele que era paciente virou agente, que era agente virou paciente. No grego não. Por causa da terminação da palavra, você identifica qual caso que a palavra está e você pode determinar se a palavra é um sujeito, se ela é um objeto de uma sentença. Então você imagina quantas possibilidades o autor tem quando ele quer dar uma ênfase a determinadas palavras. Basta ele inverter a ordem e mudar ali, né, o que ele quer dar ênfase. Então só é possível ver as ênfases das sentenças no original grego. Na tradução você não tem como saber qual era a ênfase que o autor quis dar, porque no português nós dependemos da ordem das palavras na sentença para determinar suas funções sintáticas. Então essa é a importância dos casos na estrutura sintática, né? A sintaxe é o estudo da função das palavras em uma sentença. Há 5 casos distintos no koiné. Algumas gramáticas vão colocar 8 casos. Para questões didáticas, nós colocamos ali em algumas tabelas os 8 casos. Mas, na verdade, são 5 diferentes terminações que indicam os diferentes casos. Ou seja, as 5 diferentes funções que uma palavra pode adquirir em uma sentença grega. Quais são os casos? Nominativo, vocativo, genitivo, dativo e acusativo. Não se preocupe, nós vamos estudar um a um, tá? Tem também lá na gramática, nós estudamos cada um desses casos, qual a função de cada um deles na sentença. Aqui é uma questão mais introdutória para você ser introduzido aí nessa questão sintática do grego no Novo Testamento. Quem nunca viu uma língua declinável, como o grego, latim, russo, alemão, várias línguas que são declináveis, você pode ter dificuldade de entender, então essa aula é para isso, para tentarmos entender o que é declinação, o que é caso. Wallace coloca ali,
das quase 140 mil palavras no grego neotestamentário, você se contar todas as palavras mesmo repetindo, tá? Em termos de palavras diferentes, você tem ali 5.500 palavras diferentes no Novo Testamento grego. Agora, você pegar todas as palavras que tem no Novo Testamento, depende da versão também, vai dar 140 mil palavras. Cerca de 3/5 são as formas declinadas nesses casos. Quer dizer, 3/5, ó. É muita coisa, né? Inclui-se o que nessas palavras declináveis? Substantivos, os adjetivos, os particípios, os pronomes e os artigos. Só não vai declinar preposição, advérbio, né, e algumas partículas. O resto no grego, tudo vai sofrer uma transformação. E essa transformação vai indicar que função essa palavra exerce em uma sentença. Então isso é a questão dos casos. E aí vem uma pergunta, para você ficar na dúvida, não, para você aprender e responder o que é uma língua declinável. Uma língua declinável é uma língua sintética, como o grego. Possui marcas morfológicas que indicam sua função na sentença. As línguas sintéticas são essas línguas que têm marcas, terminações, que vão indicar as funções que esta palavra exerce. Uma língua analítica, como o português, ele não possui marcas morfológicas que indicam a sua função na sentença. As marcas nas palavras em português vão indicar o gênero, né, o número. Então, o gênero masculino ou feminino, o número se é singular ou se é plural. Não tem no português marcas nas palavras, ou seja, a construção, a formação da palavra, a morfologia da palavra, não vai indicar para você qual é a função que a palavra exerce numa sentença. No grego, como é uma língua sintética, ele não depende da ordem, vai depender da terminação da palavra. Então as línguas sintéticas são assim. A ordem das palavras é só uma questão de estilo. Um determinado autor prefere ali na construção, para dar determinadas ênfases, mudar a ordem das palavras. No caso das línguas analíticas, a ordem das palavras não é só uma questão de estilo, é uma questão de necessidade de comunicação. Se você inverte a ordem das palavras, pode inverter o significado da sentença. No grego você pode inverter a ordem que não vai interferir no significado. Como a gente falou, então, tem muitas possibilidades estilísticas, né? Você pode dar uma ênfase, dar efeitos de sentido mais abrangentes no grego do que no português. Quantas são as declinações? Então, declinação são padrões nos quais as palavras se encaixam. A gente não tem no português essa questão de declinação nos chamados nomes, ou seja, nos substantivos, adjetivos, pronomes. No português nós não temos declinação, nós temos declinação nos verbos. Então lembra, do português tem verbos de primeira, segunda e terceira declinação. Verbos em ar são verbos de primeira declinação. Verbos em er são verbos de segunda declinação. Verbos em ir são verbos de terceira declinação. Usando a comparação do português com os verbos, você pegar um verbo em ar, ele tem um padrão ali de conjugação, que é diferente de um verbo em er, que é diferente de um verbo em ir. Então, comer, né, partir, amar. Se você pegar uma gramática da língua portuguesa, vai estar lá uma tabela enorme do verbo em ar, amar. Outra tabela enorme do verbo em er, vender. Outra tabela enorme do verbo em ir, partir. Então, mas tem o verbo por, que termina em or. Originalmente o verbo por era poir. Então esse ir sumiu, ficou só o por, mas era um verbo de terceira declinação. No grego não são só os verbos que se declinam. Todas as palavras se declinam, exceto os advérbios, as preposições e as outras partículas.
Então você tem um padrão de conjugação, isso é chamado de declinação. Então você tem 3 declinações no grego, que são esses padrões em que as palavras se encaixam. São os paradigmas que se conjuga, né, como se fosse uma conjugação de um substantivo, de um adjetivo, de um pronome. Então, diferente do português, que só declina os verbos, o grego declina substantivos, adjetivos, pronomes. Então, tem declinação de quase todas as palavras. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira declinação das palavras gregas. Na primeira declinação, as palavras são geralmente do gênero feminino. Geralmente, tá? Guarda bem essa palavra, geralmente. Em língua, em linguística, a gente usa muito essa palavra geralmente, frequentemente. E a gente evita dizer sempre ou nunca. Ah, nunca aparece tal coisa. Alguém vai lá e acha. Então, para evitar esse problema, a gente fala geralmente. Né? Então, geralmente as palavras de primeira declinação são palavras do gênero feminino. Porque há palavras masculinas na primeira declinação. Na segunda declinação, as palavras geralmente são masculinas e tem algumas neutras. Também há palavras femininas na segunda declinação, mas no geral são palavras masculinas na segunda, femininas na primeira. Na terceira declinação ocorrem palavras dos 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. Então, os gêneros no grego são 3, masculino, feminino e neutro, e as declinações também são 3. Declinações são os padrões que as palavras se encaixam na sua espécie de conjugação. A gente chama não de conjugação, porque a conjugação nós reservamos esse termo para falar de verbos. Quando falamos de palavras como substantivos, pronomes, nós usamos a palavra declinação. Então, aí vem os casos. As palavras gregas são declinadas, ou seja, têm terminações que indicam as funções que a palavra exerce na sentença. A essas terminações dá-se o nome de casos. Então, elas são declináveis. Aquela terminação da palavra vai indicar em qual caso a palavra está. O caso são as funções sintáticas que a palavra exerce na sentença. Há aqueles que dividem o grego em 8 casos e os que dividem em 5 casos. Quem divide em 8 casos tem uma tradição aí clássica, né, que dividiu o grego em 8 casos. Por questões práticas, a gente está dividindo em 8 casos, mas as terminações que se diferenciam das palavras, na verdade são 5, tá? Tem 5 casos e a gente coloca em 8 ali só para uma questão mais prática, que são os casos mais frequentes. Então, quais são os casos? O nominativo é a terminação que indica que a palavra exerce a função de sujeito. Então, você olhou a terminação da palavra. A palavra está no começo da sentença, no meio da sentença ou no fim da sentença, não importa. Se ela tem aquela determinada terminação, e essa terminação, por exemplo, indicar que ela é um nominativo, essa palavra vai ser o sujeito da sentença. Não importa se está no começo, no meio ou no fim da sentença. Se a palavra está no caso nominativo, ela exerce a função de sujeito. Também aqui nós vamos falar de aspectos gerais, tá? Cada um desses casos tem subdivisões de significado que são grandes, mas no geral são essas principais definições. O genitivo é um outro caso. Eu olho para a palavra, olho a terminação da palavra. Se essa terminação indicar que essa palavra está no genitivo, eu sei que essa palavra tem a ideia de posse. O ablativo. Então, olhando a terminação da palavra, eu percebo se ele está no caso ablativo, então, a ideia de origem. Por exemplo, posse
fala minha cadeira, meu trono, é a ideia de posse. Então, se eu falo a cadeira que veio de São Paulo, então a ideia de origem, isso é o ablativo. O locativo é a ideia de lugar, a cadeira que está em São Paulo, então é o lugar locativo. O instrumental, uma ideia de origem, então modo, maneira, instrumento, através de, por meio de, com, né, a ideia de um instrumento. E o dativo é objeto indireto. No português, objeto indireto são os verbos transitivos indiretos que exigem como complemento alguma preposição. Então é o objeto indireto, que é o mesmo caso de por meio de, através de, com, é o dativo. O acusativo é objeto direto. Então, se não necessita preposição, no caso do português, verbos transitivos diretos não necessitam de preposição. E por último, vocativo, evocação. Quando você diz, ó meu Deus, ó Senhor, nós expressamos isso através de sinais gráficos ou na fala por meio de uma diferente tonalidade, né? Diferente ênfase na palavra. Ó meu Deus, Deus, né? Você fala só assim, Deus, você já está evocando, exclamando. O grego tem uma terminação específica para indicar a evocação e a exclamação. Então são os 8 casos que podemos reduzir em 5: nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. O caso genitivo e ablativo tem a mesma terminação. O caso locativo, instrumental, dativo também a mesma terminação. Depois tem a terminação do acusativo e outra no vocativo. Nas tabelas que você vai ver aí no livro, você vai ter G.A. genitivo e ablativo. Depois você vai ter LID, locativo, instrumental, dativo. Então essas são as abreviações ali na gramática. Então essa aula é só para você se situar o que é uma língua declinável. É uma língua que cada palavra, exceto preposições, advérbios e algumas partículas, são declináveis, ou seja, elas têm uma terminação específica. Essas declinações são os 3 padrões em que as palavras se encaixam, e os casos, sabendo a terminação, você saberá qual é a função da palavra na sentença. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta que você quer colocar, você poste aí no comentário, espaço de comentário de aula, que nós vamos responder. Na próxima aula, vamos falar do caso nominativo. Obrigado por assistir essa aula. Se aprofunde aí nos conteúdos e até mais.